Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. E agora que estamos entrando em um novo formato para você ter o melhor conteúdo sobre gestão, liderança, sucessão familiar, para distribuir esse conteúdo entre os amigos, a família e a gente aprender aqui juntos. E mais uma vez com o podcast, hoje nós trazemos um convidado aqui especial, que é o André Assis, ele que é produtor rural em Terra Roxa, no oeste do Paraná. Produz grãos, produz tilápia, produz frango de corte, produz eucalipto. É uma propriedade bem diversificada e ele que é um produtor jovem. Então, antes da gente dar sequência, para você que está chegando agora, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse episódio para que a gente consiga também chegar mais longe. E, claro, compartilhe aí com um amigo pelo WhatsApp. André, seja bem-vindo aqui ao AgroJovem Podcast. Como é que tá? Tudo certo? Muito obrigado, Lucas, pelo convite. É uma honra estar aqui. Tá tudo certo, graças a Deus. E agradeço aí pela abertura aí, os elogios. Acho que muito válido. Então, para mim é uma honra recebê-lo, até porque você é um cara que tem a minha idade praticamente, a gente é jovem, você tem uma diversificação na propriedade rural, gosta de inovação e, de certa maneira, André, isso serve como exemplo a muitos produtores que às vezes estão começando a se organizar, estão querendo ter coragem para investir em novos negócios, mas para a gente entender o André hoje, é importante entender a trajetória, né? Entender a história. Como que começou essa história da propriedade da família de vocês? Vamos lá, Lucas. Começou com meu pai. Ele tem uma visão empreendedora, né? E é um homem muito empreendedor. Só que começou pequeno, começou com a motosserra, começou do zero. Ele não tinha muita perspectiva, começou cortando eucalipto mesmo para as outras pessoas e vendendo eucalipto e foi crescendo, foi aumentando o patrimônio. E aí ele foi começando a plantar as primeiras áreas de eucalipto e nós somos hoje em 4 irmãos. Hoje quem está na propriedade é eu e um outro irmão, o Rogério. E a gente foi crescendo. O Renan, que é o irmão mais velho, começou a fazer faculdade de agronomia. E aí meu pai aí foi onde começou a diversificar. Eu acredito que o ponto-chave disso é os filhos começarem a entrar na propriedade, então ele começou a diversificar. Meu irmão começou a fazer agronomia, a gente começou aí a plantar lavoura, né, que é cultura de soja e milho, mais comum da nossa região. E veio a oportunidade de construir os primeiros aviários. Foi financiado, foi feito os 2 primeiros aviários. Hoje acredito que esteja fazendo uns 10 anos dos 2 primeiros aviários. E eu, logo em seguida, 2 anos depois, comecei a fazer a faculdade de agronomia também, na PUC. E aí fomos diversificando. Eu fui começando a fazer parte do negócio da família, começando a entender mais o negócio da família. E aí veio a oportunidade também de diversificar no ramo da tilápia. Quando a gente soube aí do abatedouro da Cevale, a gente começou. É uma propriedade pequena, tem a perspectiva de aumentar, mas ainda estamos aprendendo ainda a criar tilápia aí junto com a Cevale. E é um ramo a mais que a gente leva. Mas basicamente é isso. E aí na silvicultura hoje ainda é o nosso principal foco da nossa região e é o que a gente faz de melhor. E qual que é a importância que você viu nessa diversificação de atividades? Porque muitos produtores, eles têm às vezes um receio de investir numa nova atividade, porque vai dar muito trabalho, ou vai ter que contratar mais pessoas, e é difícil contratar pessoas. Qual que você vê hoje como o maior desafio para essa diversificação, mas ao mesmo tempo o que você vê de vantagem nessa diversificação, né? Isso é um ponto verdadeiro. Muitas pessoas acham difícil lidar com pessoas, né? E tem medo de lidar com pessoas porque escutam algumas histórias, né, de frustrações, mas eu acredito que é extremamente importante. E o primeiro passo realmente é começar. Na piscicultura mesmo foi um desafio muito grande de início, encontrar uma pessoa que soubesse. A gente encontrou um funcionário que tinha um pouco de experiência, mas também aprendeu junto com nós.
nós não tínhamos experiência nenhuma com peixe, então a Cevale é a grande impulsionadora de tudo que a gente sabe hoje. E é um desafio, tem que começar, mas ninguém acerta tudo, né? Então a gente errou muito na tilápia, erramos muito no frango, erramos muito na agricultura no início, e ainda erramos até hoje, mas a maior parte são de acertos, né? E esse é o que importa, esse é o que move a gente. E eu acho que a inovação é isso, é você não ter medo de errar, é você ter coragem para assumir o erro e continuar tentando e melhorar cada vez mais. Talvez esse seja o grande diferencial de quando vai diversificar, né? Perceber que nós podemos errar e perceber rápido do erro, assumir ele e tentar entender como que fazemos agora, né? E quando a gente olha para as oportunidades dessa diversificação, né? Porque usualmente quando a gente pensa em negócio, a gente vê diferentes entradas de recursos em diferentes momentos ao longo do ano. Mas quando a gente pensa na diversificação sobre complementariedade de ativos, por exemplo, você consegue usar cama na lavoura, você consegue... Como que é essa visão que vocês têm de todo o negócio hoje? Isso é interessante. Hoje o nosso negócio, eu sempre falo isso lá em casa, e todo mundo tem essa visão, que o nosso negócio ele só é forte por causa da diversidade. Se, por exemplo, hoje a gente separasse a agricultura, a silvicultura, a avicultura e a piscicultura, não se somavam, né? Igual eu vejo muitos produtores tem o hábito e é normal, o trator ele quase não funciona durante todo o ano, só funciona durante a safra. Nós é diferente, a gente tem tratores que trabalham em todas as atividades, né? Um dia ele está lá batendo cama, outro dia ele está lá jogando cal no açude, outro dia ele está puxando uma bazuca e outro dia ele está puxando madeira ou plantando eucalipto. Então, esse é o grande segredo. E a cama de frango, hoje, tem sido um diferencial na economia do nosso plantio. Se a gente vendesse essa cama de frango, a gente, claro, teria resultados, mas os resultados que a gente tem reinvestindo e colocando na agricultura e principalmente na silvicultura, né, nos solos arenosos que a gente tem implantado os eucaliptos, tem dado muito resultado. Então, é uma soma de fatores, né? Utiliza um recurso daqui, de um setor, em outro setor, que auxilia muito, principalmente na demanda de funcionários. Às vezes, eu não tenho funcionário que é específico para aquela atividade, né? Ele, dependendo do período ou safra, ele está trabalhando em outra atividade. Isso para nós, acabou se tornando normal, mas acredito que esse é o ponto-chave da diversificação, né? Você consegue ter funcionários ao longo do ano todo ali, você não precisa ficar contratando e procurando gente para fazer a safra. Eu acho que esse é o ponto, é realocar ali os recursos e funcionários e principalmente a rotatividade de dinheiro, que é o que você falou, né? A gente utiliza recursos de uma atividade para quitar outra durante o longo do período e depois aquela outra atividade paga algo da outra e vai seguindo. O desafio talvez seja gerenciar tudo isso, né? Porque saber qual que está dando retorno esse ano. Porque cada atividade econômica ela tem os seus ciclos, né? Tem os seus altos e baixos. E administrar isso também é um grande desafio. Aí entra o nosso parceiro, né? Que é o E-Produtor, que eu busquei para tentar melhorar essa gestão, porque a princípio ela não é fácil mesmo. Sem um sistema a gente não conseguia medir exatamente qual que eram os nossos parâmetros, né? E com o E-Produtor tem me auxiliado bastante nessa situação, porque eu utilizo recursos, sim, o dinheiro das 4 atividades acabam caindo na mesma conta, né? E eu preciso de algo para que eu consiga medir, né, cada olhar para atividade. cada negócio. Olhar para cada negócio individualmente. Cada negócio ele tem esse desafio. Você comentou muito bem que vocês foram aprendendo muito com os erros, né? Mas hoje vocês já foram evoluindo tecnologicamente. Se for pensar, indo atividade por atividade, por exemplo, na avicultura, qual foi o grande desafio da avicultura e hoje, num nível muito mais tecnológico, você consegue já ter mais facilidade? O que você vê hoje que aconteceu? A avicultura, eu como não trabalho dentro da granja, eu não consigo
não consigo estar acompanhando, né, diariamente. Então, as tecnologias que estão vindo para monitoramento em tempo real da granja e parâmetros, notificações, tem me auxiliado a acompanhar mais precisamente a granja. Porque é aquele negócio, o funcionário está lá todos os dias e a maior parte das decisões é o funcionário que vai tomar ali dentro da granja qual é a temperatura. Então, por fora, né, com esse acompanhamento, eu consigo tá visualizando e trocando alguns feedbacks com ele do que eu acho que é a melhor opção, mas você não consegue estar ali em tempo integral. Então, eu acho que esse que é o grande segredo. É você acompanhar, trocar feedbacks com o colaborador e é uma forma que ajudou a gente essa parte de integração dos dados ali em tempo real, até o lançamento das mortalidades, né? Então, conforme o funcionário vai lançando lá, se eu vejo que a mortalidade começou a subir, eu pego, mando uma mensagem para o funcionário, mando uma mensagem para o técnico, pergunto o que está acontecendo e vou gerenciando dessa forma. E vocês têm sensoriamento também, tudo em tempo real nos aviários, né? É. Hoje vocês têm o quê? Balança de frango, balança de silo, tudo automático. O ambiente também, né? Temos todos esses sensores na granja. A gente ainda está aprendendo a trabalhar com isso, mas a gente já melhorou muito a eficiência com esses dados, né? De início ali você não sabe como medir, né? Porque você não tinha aquele parâmetro. Então qual era o parâmetro antes? Você pesava o frango uma vez por semana, visualizava os frangos todo dia ali, entrando na granja, e visualizava como o frango estava se comportando dentro da granja. Agora você tem mais dados, né? Você tem a conversão em tempo real, você tem quanto o frango está comendo, se hoje ele comeu mais, comeu menos. Então, são bastante parâmetros. E você aprender a analisar eles e tomar decisões que é o ponto-chave, né? E isso a gente ainda está aprendendo. Eu vejo que a gente tem muito a evoluir ainda a gente tem muito que aprender, evoluir e melhorar, e acredito que a gente vai cada vez mais ter melhores resultados em cima disso. É que o modelo tradicional ele é muito do achismo muitas vezes, né? Você vai lá, pesa, tem um certo parâmetro, tem uma certa noção, mas o quanto aquilo é assertivo, né? Normalmente pesa-se o frango aí cada 7 dias? É, isso aí. Então, assim, num frango que tem 45 dias, às vezes cada 7 dias seja insuficiente para a gente trabalhar essa conversão. Quando você começa a ir para em tempo real, você diminui esse prazo e você te dá a experiência de ser mais assertivo, ser mais estratégico no curto prazo. Porque no frango com 45 dias, não pode errar 2 vezes. Não. É no máximo uma vez e tem que ser rápido para correr atrás, né? Então, isso aí ganha agilidade no processo. É bem isso aí. Então, os alertas, né, que cada vez estão sendo criados, eles chamam a atenção e você resolve alguns pontos ali de imediato, que antes você não tinha, né? Igual a mortalidade também, se você for acompanhar pela forma que é gerenciado, no papel é a cada 7 dias que o funcionário manda, né, a foto da mortalidade. Então, se você não mandar mensagem todo dia ou ir até a granja, você não vai saber que ontem aconteceu uma mortalidade extrema e que hoje você precisa tomar uma decisão. Então, essa é um ponto assim que a hora que você olha, você fala, poxa, dá para melhorar. E Sim. Eu acho que a gente está caminhando para esse caminho. E outro parâmetro que você falou ali dava aquela olhada visual nos frangos, né? Mas que decisão que a gente tira disso muitas vezes? O quanto que a gente sabe se isso está bom ou ruim de verdade quando vem o número depois do resultado, né? Às vezes isso pode também até enganar e isso não é um dado real, né? É uma percepção que a gente tem ali sobre a produção. Quantas vezes o produtor falou, esse lote vai ser bom e depois acabou que não teve aquele resultado e não sabe por quê muitas vezes, né? Isso é verdade. Às vezes é a ração, né? Às vezes ele acha que o frango tá bonito, mas ele nem contabilizou a quantidade de ração que ele utilizou. Quando vai lá pro abate, vem a surpresa que a conversão não estava boa, né? E é isso aí, na base do achismo. Eu, por exemplo, eu sempre falo, eu não tenho expertise de entrar dentro do aviário e olhar e falar que o frango tá com 30 dias, hoje o frango tá bonito.
Eu não tenho essa expertise, eu não tô lá na granja, né? Todo lote no dia 30, né? Então, os números estão aí para ajudar a gente a gerenciar, porque quando você cuida de uma ou duas granjas, né? Tranquilo, mas imagina a Cevale, então, né? Que gerencia várias granjas. Então, acho que esse número vem para somar para o produtor, pro criador e para a Cevale, né? Eu tenho certeza disso. E esses números do sensoriamento que é digital, que vocês têm em tempo real, tudo a cooperativa vê, né, também. Sim, eles têm acesso a todos esses dados. E ajuda para fazer o atendimento também a campo, então, provavelmente. Quando ele chega lá, ele já sabe o que está acontecendo. Tem começado a ser utilizado dessa forma. Não, ainda não é dessa forma, né? E acredito que seja porque a gente ainda está aprendendo a ver os números, né? Que é aquilo que eu falei. Eu mesmo também não tenho a expertise de olhar todos os números e tomar a decisão. Eu acho que a gente ainda está aprendendo, né? A lidar com essa novidade. Mas o melhor é que antes tomava a decisão sem os números. Então já estamos melhores, né? Já estamos melhores. E o importante é isso, né, Lucas? É nunca achar que você sabe tudo, né? Eu acho que esse é o grande segredo, até da Cevale tá cada vez melhor, né? Com certeza, com certeza. E eles levaram muito dessa tecnologia no peixe também, né? Estamos começando. Porque no peixe, diferente do frango, que você está olhando para o animal, você vê ele comendo, vê ele, né, quando ele está com estresse, seja do ambiente ou o que for, você percebe, né? Então tenta tomar alguma reação. No peixe tem novos desafios, né, André? Temos. O peixe você não consegue enxergar ele todos os dias, né? E a pesagem é a cada 15 dias. Então, e você lança a tarrafa e ainda é um desafio. Eu falo que o peixe eu aprendo a cada dia e me desafia bastante. É realmente assim bem difícil essa. Mas também monitora bastante informação ali no peixe, né? Consegue controlar, porque o frango a gente cuida muito da alimentação, cuida muito o bem-estar. O peixe você só meio que controla a água, né? Mas também necessita de muita informação, porque o ciclo do peixe é mais longo, né? Sim, a gente tá com sonda, né, na água e tem a medição da quantidade de energia que está consumindo cada aerador. E a quantidade de ração que é lançada todos os dias. Então, assim, a gente está já com alguns dados sendo monitorados e avaliados. O peixe tem a dificuldade que ele é um ciclo mais longo. Então, para você ganhar experiência, né, o sensoriamento mesmo, eu estou agora a 2 lotes, né? Então, esse é meu segundo lote. Então, ainda estou aprendendo a tomar essas decisões. Mas, pelo menos na parte de raçoamento, e se o peixe está me dando retorno financeiro, já estou tendo essa visão já durante o lote. E isso eu só conseguia ter lá no final, quando eu terminava os 4 lotes, pegava o padrão, a energia e dividia ali pelo ciclo, né? Então eu não tinha exatamente quanto que cada tanque me gerava em retorno financeiro, né? Agora está mudando. E aí até os próprios testes de manejo que você acaba fazendo, você tem uma visão muito mais sobre a rentabilidade, não só sobre a produtividade, né? Que às vezes a gente se engana também. Sim. Então essa dinâmica de trabalhar, por um lado, as questões zootécnicas e, por outro lado, monitorar de perto as questões financeiras, os gastos que está ali fazendo, a visão fica muito mais apurada. E quando a gente vai para o grão, né, o volume, às vezes, financeiro é muito maior. Em que nível que está no grão hoje, que você como engenheiro agrônomo, talvez domina muito mais a produção de grãos, mas também tem muita tecnologia envolvida e tem os seus desafios. Qual que é a visão que vocês têm hoje da produção agrícola? Para nós que estamos aqui terminando uma safra de milho aí que apanhamos um pouco mais uma vez, né? Os números da atividade de grãos, eles estão bem complicados, né? A gente tem passado por dificuldades, mas assim, tem melhorado. A tecnologia está vindo cada vez mais. Nós adquirimos, né, um drone e
E eu achava assim, vai ser válido para usar em algumas situações. E vejo que veio para ficar mesmo. Então, é uma tecnologia que a gente está implementando. A minha ideia era utilizar só na silvicultura e vi que na agricultura também funciona muito bem. E hoje eu tenho esses números, né? Eu consigo avaliar lá quanto está gastando em cada atividade. Infelizmente, a gente não estamos com números bons. Essa é uma realidade, porque a gente vem de várias safras frustradas, mas a gente também consegue medir aonde a gente pode melhorar, né? A gente não aprende só com os acertos, né? Aquilo que eu falei, com as dificuldades, com os erros também, né? Acho que essa é a grande vantagem de estar monitorando, né? Entender, olha, aqui nós tivemos alguns desvios, a margem não está tão interessante. E olhar esses números como um negócio de verdade, né? Muitas vezes a gente olha quanto que cada atividade dessa nos trouxe de caixa. Tira as despesas do lote fora, tira as despesas dessa safra, incrementa a receita e o que tem para vender ali de grão e fica por isso. Mas muitas vezes o produtor deixa de dar uma focada numa depreciação de um aviário, né? Uma depreciação das máquinas. Muitos não olham nem para o custo de oportunidade, o custo de oportunidade da terra, do investimento que fez em todos aqueles equipamentos, né? Às vezes fazemos algumas contas e a gente fica abismado com o resultado. E você olhando para esse número fala, olha, eu preciso ajustar, preciso ajustar. Quando você olhou os números do resultado do negócio, independente de qual atividade, você acaba percebendo muitos pontos de melhoria que talvez antes não passava, né? Nossa, é cada vez mais. Você olha um dia, você olha um número, te chama atenção. Perdão. E quando você vê, daqui a pouco outro, né? A gente tem agora um número que a gente tem melhorado, que é a gente montou uma oficina lá na empresa de eucalipto. E aí a gente começa a analisar quanto que a gente gasta com cada item lá dentro do negócio. E aí cada vez mais você vai se surpreendendo com o que você com os detalhes pequenos que você às vezes não gerencia e os números conseguem te mostrar isso, né? A gente na parte de frota é o principal mesmo, porque é cada dia, cada detalhe importa. E no grão talvez pareça ser mais fácil, porque é a cada 6 meses, né, que você compra os insumos e basicamente 6 meses, que a gente faz 2 safras, né? Então você medir quanto que você está gastando com cada insumo. Eu tenho agora, na safra de milho, por exemplo, eu esperava investir para colher uma boa quantidade, investir em adubo, investir em uma semente boa. E agora na safra de soja a gente vai tomar outra medida, né? A gente vai tentar utilizar esse adubo que a gente já jogou na safra de milho e vamos tentar melhorar os resultados em cima dos números. É porque aquela, né? A gente sabe que muitas vezes o investimento em fertilidade, numa boa semente, em um bom manejo, ele traz resultados produtivos. A gente aprendeu isso na faculdade. Mas um outro lado disso é o quanto que isso vai me custar para eu obter essa produtividade. E outro, eu tenho como fazer esse investimento agora, nesse momento, porque às vezes o nosso potencial, vocês ainda têm a diversificação, né, que facilita muito, mas muitos produtores que são só de grãos, ele não tem como fazer aquele investimento para ter aquela alta produtividade. Então ele aumenta o risco dele em prol de um lucro que ainda não temos toda essa certeza. E claro que muitos tentam diversificar o risco, né? Colocando alta tecnologia em alguns lugares, média tecnologia em algumas outras áreas. Como que vocês estão pensando nesse gerenciamento de risco, pensando no grão, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o eucalipto também, porque existem estratégias, né? Toda safra alguma coisa está acontecendo aí que ou o milho ou a soja dá uma baqueada e as margens diminuíram. As margens vieram diminuindo. Aqueles anos de 2022, 2021, onde os commodities subiram e a gente conseguiu ter uma margem interessante, acabou, né? Hoje nós estamos trabalhando com margens reduzidas e o produtor ele precisa, mais do que nunca, monitorar esses custos. E principalmente no outro lado, né, que são duas visões. Uma visão do
despesas e receitas ali, que é um DRE, um demonstrativo de resultado econômico de cada atividade, de cada talhão. Mas do outro lado, nós temos que organizar aquele fluxo de caixa lá, porque não adianta nada você ter alta produtividade e acabar ficando sem dinheiro logo depois da colheita, porque teve que pagar muita conta. Então a estratégia, né, André, ela não é mais só agronômica, ela é uma estratégia de negócio. Perfeito. E para isso você tem um número, né? Você é um exemplo disso, porque já tem o número. Como é que vocês começam a pensar essa safra? Porque cada vez vai ficando mais difícil ter essa estratégia. O que fazíamos antigamente já não funciona mais. Não tem funcionado. A gente tem esse hábito e agora a safra de soja mudou tudo. A gente tinha o hábito de fechar todos os insumos da safra, né? Mas a gente vem fechando insumos e vem sobrando insumos da safra desde da safra de milho passada. Olha só. A safra de milho passada, a gente já sobrou insumos e a soja, então, sobrou mais insumos ainda. E agora essa de milho. Então, os insumos da safra de soja basicamente estão comprados, né? A gente vai ter que realocar, talvez não era a necessidade agronômica perfeita que a gente queria fazer, mas é uma estratégia que fomos obrigados a fazer. Esse é um detalhe. E a outra estratégia que eu, particularmente, tomei como estratégia para fazer nessa safra é tentar reduzir os custos, produzir talvez menos, só que a gente tem a capacidade de campo do que a gente vem trabalhando. A gente veio corrigindo o solo, a gente vem trabalhando o solo, vem fazendo uma boa cobertura de solo, com palhada. Então, eu acredito que mesmo com um baixo investimento em fertilidade, a gente, escolhendo o material, a gente vai tentar produzir e ter resultados talvez menores, mas porcentagens melhores, né? Sim. Que é aquilo que você falou. Às vezes o agronômico perfeito seria o melhor insumo, a melhor semente, o melhor fungicida, o melhor inseticida, mas nem sempre o mais caro também é o melhor, né? Muitas vezes sim, mas depende da necessidade, acredito, né? Não, e tem o risco do outro lado, né? Vamos pegar um milho safrinha como esse ano, onde o custo dele já é muito alto, às vezes para ter uma margem muito pequena. Se você investir demais, você aumenta esse risco aqui para ter uma margem que continua pequena. A margem continua a mesma, a porcentagem você ganha mais, mas a porcentagem é a mesma. Exato. E às vezes o teu risco disso aqui é muito grande para ganhar pouquinho. Lá no final. Então, às vezes, compensa diminuir esse desembolso aqui para continuar ganhando. Às vezes, sobra até um pouquinho mais, porque se chover, vai produzir melhor, né? Se chover bem, vai produzir bem. Você tem a chance de aumentar essa margem diminuindo o seu risco, porque o problema não está no lucro só. O problema está no risco, que se não colher, ou se der uma quebra grande, né? O desembolso é muito alto, acaba que empata a conta, ou quando não dá prejuízo, acaba que inviabiliza. A gente vê alguns produtores bem nesse problema agora, sabe? Enquanto tem outros que às vezes não plantaram e não tem risco nenhum, né? Que alguns atrasou o plantio, não plantou milho, né? Tem alguns clientes assim, não plantou o milho. Porque o lucro era pequeno, o risco era muito grande, o custo está alto, não vou plantar. Automaticamente, a gente viu essa seca agora. Acertou. Mas... Dá pra fazer isso todo ano? Talvez quando ele não plantou, todo mundo falou que ele tava, né? Era louco, né? É louco, tá com a terra parada, né? Então... A agricultura é isso, né? Ela é incerta, então a gente tem que gerenciar os riscos. Claro que o carro-chefe é a soja, né? Dificilmente alguém vai deixar de plantar soja. Mas o milho, no risco que estava, vi alguns produtores, muito poucos produtores, se conhece inclusive, mas acertou dessa vez. Então, assim, é monitorar isso de perto, né? Conseguir ter essa visão do negócio, né? A médio e longo prazo. Até porque esse mercado aí está totalmente estável. E André, quando a gente vai olhando para o eucalipto agora, o eucalipto de vocês fazem todo o processo de produção e depois o cavaco, correto? Correto. A gente hoje faz todo o processo da floresta. Começamos com o processo de corte, né? E aí foi iniciando o plantio. Hoje pode-se dizer que a gente é especialista em todas as áreas. E a gente vem aumentando o nosso plantio a cada ano, em decorrência do que tem melhorado na nossa região, né? A nossa região tem aumentado, a nossa região tem investido mais, tem saído várias indústrias na nossa região,
e tem tido mais demanda da biomassa. E a gente não vê outra perspectiva de utilização de biomassa para queima e utilização em caldeiras, senão o cavaco de eucalipto. Tem alguns outros trabalhos, mas hoje o melhor é o eucalipto. Então, a gente tem apostado bastante nisso, a gente tem feito bastante parcerias, a gente tem feito garantia de fornecimento com algumas empresas para dar credibilidade para elas, né? Porque, querendo ou não, uma empresa igual a Cevale, ela não pode parar por falta de uma biomassa, né? Isso não pode acontecer. E é aí que é onde a gente tem se diferenciado. É em fazer investimentos, plantar mais para poder dar garantia aos nossos clientes. Legal, legal. E no eucalipto hoje, qual que é o grande desafio que vocês mais enfrentam, né? Porque tem o plantio, o ciclo do eucalipto é longo, tem o manejo, depois tem o corte, depois tem esse trabalho aí do pós-colheita. Eu acho que o maior desafio é investir em algo que você tem que esperar 6 a 7 anos para cortar. Esse é o maior desafio. A gente precisa plantar, porque é o nosso trabalho, mas é difícil, porque há pouco tempo agora a gente estava com os insumos em alta. E se os insumos em alta tá para soja e milho, tá para eucalipto também. Então, a margem hoje, talvez a pessoa olhe e fale, o eucalipto está num preço bom, mas até quando vai se manter nisso? Então, a gente hoje plantou nos insumos em alta. Se esse eucalipto vier a baixar, a gente pode chegar a perder de ter ganhado mesmo, né? A gente pode não ganhar. Então, esse eu acho que é o maior desafio, é você também medir os riscos, né? Até que ponto você vai investir nesse plantio de eucalipto, qual a produtividade que você quer dessa floresta e quanto você espera vender lá no futuro, é incerto também. E o eucalipto não dá para você guardar ele. Você larga ali mais, talvez para 8 anos, 9 anos, mas ele vai perdendo potencial produtivo na lavoura e você está ali, de certa forma, deixando de estar já com 3 anos de uma nova safra de eucalipto. Uma nova safra, né? Então é desafiador. É um põe o pé, tira o pé ali o tempo todo, analisando o mercado futuro. E tecnologia na produção do eucalipto, como é que vocês estão hoje? Hoje, eu falo assim, a parte de produção de eucalipto ela tem diminuído da mão de obra, tem vindo muitas máquinas, né? Tá vindo máquinas para plantio, essas a gente ainda não viu que ainda não tem nada que se sustente, assim, que vale a pena, né? Então o plantio ainda ele é mais trabalhoso, mas a parte de produção, a gente está vendo agora a maioria das empresas trocando a caldeira, que era de lenha, para cavaco. Até o pessoal que tem silo tem mudado para esse cenário, porque a gente tem mais segurança, né, e mais tranquilidade. Legal, legal. E estão usando drones também no eucalipto? Também. Pulverização de herbicida, o que é que vocês fazem? A gente tem feito quase todo o manejo. A gente só não tem entrado com produtos que você não consegue mesmo, mas numa dessecação a gente tem feito, porque o eucalipto tem uma dificuldade enorme de você entrar com o pulverizador, e o drone facilita, né, ali na primeira dessecação. Tem áreas de eucalipto, principalmente essas que eu comentei, que se estendem para 8, 10 anos, a gente tem uma biomassa que começa a crescer ali, plantas daninhas começam a crescer. E quando você corta, é difícil o manejo, e o drone tem auxiliado muito. A gente tinha muita quebra de maquinário, muita mesmo. E facilitou muito. Legal, legal. E outra vantagem da diversificação é essa, né? O eucalipto aí 6, 7 anos a campo. Muitas vezes você precisa girar teu negócio, tem custos ali, então acaba que o frango, o peixe, o próprio grão acaba auxiliando aí a manter uma estabilidade a médio e longo prazo, né? É isso aí. E para gerenciar tudo isso, também acredito que não foi fácil, né? A gente vê esse desafio atual hoje na gestão de propriedades rurais, onde o produtor, ele não tem tempo para se organizar. Aí ele tenta passar para a esposa, tenta passar para os filhos, mas isso é algo que não é hábito dele. Essa organização da gestão, olhar uma previsão de um fluxo de caixa, olhar um balanço, olhar um demonstrativo de resultado, não é normal para ele. E você, com várias atividades, né, 4 atividades econômicas, conseguiu se organizar, mas também acredito que não foi tão simples. Como que foi esse processo? Ele ainda está acontecendo, né?
Eu falo que eu acho que esse processo ele não vai acabar tão cedo, porque eu vou falar como eu agora, André Henrique, produtor rural. A gente não tinha hábitos que não funcionam numa empresa, né? A forma que a gente trabalha, do contas a pagar, contas a receber, títulos, como que a gente se organizava. Muitas vezes, se você ia comprar um insumo, a pessoa perguntava para quando você quer o vencimento. Você não tinha a visão de para quando? Para quando você quer o vencimento? Para quando você não tem previsão da receita, para qualquer data serve o pagamento. Data serve. Então isso vem nos auxiliando e vem melhorando a cada dia mais. Então a gente teve que mudar muitas formas de trabalhar, né? Até a gente começou a se organizar com as datas para pagar, as datas para receber. E isso mudou bastante o cenário e principalmente pessoas, né? A gente precisou fazer um escritório, precisou contratar pessoas para nos auxiliar a fazer essa gestão, né? E o produtor rural não está acostumado a isso, nem nós estávamos. Para mim tem sido um desafio gigante. Às vezes o produtor olha para a gestão e tem que contratar alguém ali para ajudar, né? Não necessariamente, às vezes um filho, uma esposa, mas ele vê isso só como custo, como despesa, né? E você já deve ter percebido que é uma despesa que se paga fácil. A gente vê ela se pagando na hora que você olha os números ali e você fala assim, poxa, meu Deus, eu não acredito que eu errei isso aqui, entendeu? Você olha, você fala assim, não, isso aqui eu não acredito que eu não vi. E você falou, né, eu errei, né? Muitas vezes a gente conversando com produtores rurais, a gente escuta muito, esse ano o mercado deu ruim, esse ano o clima não foi favorável, esse ano aquilo aconteceu, né? Você olhando os números, você percebe muitas vezes que não, mas aqui eu errei, aqui eu comprei errado, aqui eu vendi mal, porque eu negociei mal um prazo lá que agora eu precisei desembolsar nesse momento, eu não tinha caixa. Então, assim, talvez olhando os números você vai percebendo muito disso, né, André? E acaba que a expertise... A gente não consegue mudar o mercado, né? A prova disso é o Rio Grande do Sul agora. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, você imagina, para nós não tá fácil, né? Então, assim, as coisas elas podem acontecer de uma hora para outra, né? A gente já passou aí por uma gripe aviária no passado, que influenciou muito. Então, cada dia é um desafio novo. E você tem que estar pronto para cada desafio, né? Você tem que estar ali pronto para cada desafio. E avaliar é aquilo que a gente falou, medir os riscos, né? Isso. E essa questão do aprendizado todo dia, principalmente na gestão, né? No grão foi assim. Todo dia a gente está aprendendo, a gente vai num dia de campo, vê uma nova possibilidade de manejo, uma rotação de cultura que pode diminuir o risco, aumentar a produtividade. No frango a gente vem vendo que o manejo vem mudando, a genética vem mudando. O peixe que é mais recente, principalmente, né, o aprendizado do peixe é maior todo dia, porque tudo é novo. E na gestão não é diferente. Todo dia vem algo que a gente vai aprendendo, vai aplicando, vai aperfeiçoando. Alguns indicadores que talvez não dávamos tanta importância. Como é que está a rentabilidade de todo o negócio? Um patrimônio muitas vezes de alguns milhões, você nunca parou para olhar uma rentabilidade do negócio, né? Um retorno sobre o investimento desse capital. Porque quando a gente vai fazer o investimento, a gente faz a planilha lá de previsão de retorno do investimento, né? E você não consegue colocar muitas coisas. O eucalipto mesmo, a gente avaliou e hoje a maior parte das nossas florestas plantadas são de arrendamentos, porque a gente avaliou que os preços do retorno do ativo da terra, né? Você já tem um risco grande de investir e plantar para esperar 7 anos, e ainda você tem que ter a terra parada, o valor da terra parado, então não é fácil. Então esse foi um dos motivos que a gente analisou. Então é os números que mostram, né? É aquilo que a gente falou. Qual o risco que você quer correr? Exatamente. E do outro lado da rentabilidade tem o endividamento, né? A gente percebe isso e vê na prática que é necessário ter investimentos no agronegócio para que se aumente a produtividade, para que ganhe tempo, para que diminua custos, para ser mais eficiente. Mas até que ponto esses investimentos são necessários para aquele momento, né?
Olhando os números todo dia, a gente começa a perceber muitos investimentos no momento errado. Muitos investimentos que muitas vezes eles foram incentivados para diminuir impostos, por exemplo. E às vezes aquele investimento, aquela máquina, ela não era tão necessária para aquele momento. Mas com um objetivo diferente, ela entrou no negócio, foi feito investimento, mas agora tem que pagar. E aí acaba atrapalhando novamente esse caixa. A gente vê muito disso, André. E, além do mais, o giro muito grande de custeios, né? A gente acaba encontrando isso e não é que é um vício do produtor, mas é um mal necessário que faz parte, muitas vezes, sem isso hoje, né, ele não rodaria. Mas quem não quer diminuir um pouco desse custeio e aumentar o investimento desde que ele seja certo? A gente percebeu, olhando muito número e daí conversando com produtores, que é uma questão muitas vezes emocional que fez aquela aquisição. Não foi uma questão racional olhando números, porque não tinha números. Foi uma questão emocional, era o desejo dele. E tá tudo bem por um lado. Quem não quer ter uma colheitadeira nova, às vezes, quem não quer ter um trator novo. Mas aquilo pode prejudicar os negócios futuros, né? Acho que essa visão que vocês têm hoje deixa as decisões de investimento um pouco mais racionais, né? Deixam. Isso é uma realidade. Você opta, né? Tem investimentos que eles levam uma carga emocional e tá tudo bem também, é aquilo que a gente falou. Se a pessoa pode, às vezes ela opta por assumir certos riscos e pagar, às vezes, para ter aquele bem. E eu acho que tá tudo bem, porque é a mesma situação de você, às vezes, comprar um carro mais caro. Então, assim, você vai ter só custos, mas tá tudo certo, porque você optou por aquela escolha. Mas avaliar os números, você precisa avaliar. Você tem que avaliar e saber o que você está pagando a mais para... Quais são os valores que você vai ter que pagar a cada ano, e principalmente com essas taxas de juros altas que a gente está hoje, né? Isso é o principal. A gente está vendo agora prorrogações aí de financiamentos que já tinham as taxas altas e sendo prorrogados. Não tem o que fazer, porque a gente está passando por uma safra frustrante, mas tá aí. As taxas de juros tá sendo recalculado todos os dias, né? Então é complicado. Todo dia eu falo, é isso aí, é um aprendizado todo dia. E tudo bem você tomar uma decisão um pouco mais emocional porque você queria algo, você sabe que aquilo pode te ajudar. É difícil medir tudo também, né? Mas você saber que é um risco assumido. É isso aí. Não, eu vou fazer tal investimento, máquina, vou colocar mais um aviário, vou aumentar algum tanque de peixe. Isso pode me atrapalhar no futuro se algumas outras coisas não derem certo, mas eu vou assumir esse risco aqui. Aí tudo bem. O ruim é aquele risco que ele é assumido e depois vem a surpresa, o desapontamento, né? De não ter percebido que era fora do time, não era o momento apropriado. Aí complica para o produtor. É bem isso aí. Eu tenho isso agora no drone. O drone, eu gosto de tecnologia, e o drone ainda era uma incerteza quando eu comprei. Mas o valor também não é tão exorbitante igual a gente está acostumado na agricultura. Mas foi melhor do que eu imaginei, né? Em cima do valor. O que ele está me dando de retorno e facilidade na aplicação. Então, assim, você não acerta todos os dias. O drone foi uma que eu hoje vejo que eu acertei, mas eu não tinha números. Eu não tinha... O pessoal falava a quantidade que ele fazia por hectare, mas realmente é econômico. Você não tem tanto dinheiro investido numa máquina parada, né? O drone hoje, em cima de um autopropelido, tem autopropelidos que são 3, 4 vezes mais caro que um drone, né? E ele faz o serviço. E está trabalhando mais. E está trabalhando. E é muito mais simples. Né? Muito mais simples. E se você... Tem que ter, querendo ou não, uma expertise para lidar com ele. Mas eu já tinha essa experiência com drones, né? Eu tive o meu primeiro drone em 2014. Então eu já me lidava com drones. Então para mim foi fácil. Não é que vai ser fácil para qualquer pessoa, mas todo mundo é capaz de aprender. E você com o número na mão, você consegue avaliar, olha,
o meu padrão de trabalho é esse aqui, normalmente os meus custos são classificados, são desta maneira, minha margem é X. Quando eu faço um investimento, como um drone, uma nova máquina, um novo aviário, novas tecnologias, né, sensoramento nos aviários, quanto que isso aqui fez eu reduzir de custo, ou melhorar a produtividade, ou melhorar a receita de uma maneira geral? Porque para quem está medindo, todo investimento ele consegue ver a interferência dele no processo. Porque o que é caro, na verdade, né? Caro é o que não dá resultado, porque se o investimento, seja ele em tecnologia, em gestão, um drone, seja no que for, se você percebe que ele está te dando um retorno, em quanto tempo ele vai se pagar? Então o caro muitas vezes fica barato, mas o valor do montante de investimento parece que é inviável, né? Então assim, a gente começa a olhar de uma visão muito mais externa e muito menos do operacional, né? Que a gente só vê que aquilo vai custar caro. Mas caro é quanto hoje em dia, né? É, isso aí. Outra frente, André, você muito bem desenvolvido agora, já aprendendo nessa frente da gestão financeira do negócio de vocês. Você comentou que contratou gente e foi um processo desafiador. Como que você faz hoje para olhar tudo isso? Você comentou que usa o e-produtor, né? E quanto que ele vem te ajudando também nesse processo? Ele vem me auxiliando na tomada de decisões. Eu venho aprendendo com o meu negócio cada dia mais. São muitos dados, como eu disse para você. Você não consegue medir todo dia todos esses dados, mas a cada dia você aprende um pouco mais. Porque hoje a gente tem tentado medir quase tudo. Então a gente tem começado pelos dados maiores e vem diminuindo e afinando a qualidade dos dados. Mas tem auxiliado demais mesmo. Eu falo que hoje é a ferramenta indispensável, sem medo, para o nosso negócio. Porque eu procurei bastante por sistemas que pudessem me atender em todas as atividades. Até porque hoje a gente tem uma empresa, né? O reflorestamento Assis é uma empresa e a gente precisava medir os dados pessoa física com os dados da jurídica, né? Eu precisava medir eles separados, mas de certa forma no mesmo local. E isso hoje na agricultura eu não encontrei outro sistema que fizesse algo nesse sentido, que fosse capaz de medir várias atividades em um sistema só. O e-produtor, ele é uma plataforma talvez a mais completa no mercado para gestão, porque, vamos lá, só com você. Você faz a gestão financeira de todas as atividades. Hoje em dia não precisa mais ficar lançando nota manualmente praticamente, busca tudo na Receita Federal. Isso. Então já facilita. Quem está ali na frente só precisa direcionar esse custo. Você consegue medir os dados zootécnicos dos aviários, seja eles manuais ou seja eles sensoriados. É isso aí. Isso eu acho que é único hoje, né? Porque normalmente você que é produtor de frango, muitas vezes fala, mas eu tenho esse dado lá no controlador. Mas você tem da agora, né? E de ontem? E da semana passada, como é que foi? Você olha todo dia, todo momento? Às vezes o erro passou e a gente não descobriu onde foi o problema. Às vezes é uma falha técnica que acontece com recorrência. Não se tem uma gestão do manejo, do lote como um todo. Tem uma gestão do dia a dia, então assim é falho. O peixe, então, com 9 meses, às vezes pode acontecer algumas falhas, seja elas no monitoramento da água, seja elas no manejo, que passa batido, né, André? Passa batido. Então ter isso monitorado já facilita muito. No grão, nem se fala, né? Questão de chuva, questão de imagem satélite, questão de solo, fertilidade de solo, tudo influencia no resultado final, na produtividade. E um valor muitas vezes envolvido muito maior no montante. Eucalipto, então, imagina com 6, 7 anos, né, você investindo agora para tirar depois. A sua realidade ela tem diferentes cenários que para cada negócio tem uma particularidade, né? Sim. Então isso foi o difícil. No início eu achei que eu teria que me adaptar com vários sistemas. Essa é uma realidade que eu tinha pensado já e essa era uma dificuldade que eu tinha de começar a medir os números. E aí o e-produtor vem me auxiliando e vem melhorando a cada dia mais, né? Essa é uma realidade. Isso que me fez ficar e gostar do e-produtor, porque ele quer cada dia mais ser melhor. E a equipe de suporte ajuda bastante também a fazer funcionar, né? Porque qual que é a dificuldade, às vezes, para quem está indo para a gestão? Ah, mas eu não sei fazer. E eu não sabia. Eu também não sabia mexer no sistema. Você fazer um controle financeiro tão minuciado como esse, entender
onde você lança para o DRE e tudo mais, isso sem o suporte você tem, mas você talvez não teria o dado correto. E ter o dado incorreto é pior do que ter o dado correto, né? Então, assim, muitas vezes não é só usar o sistema. Muitas vezes é a gestão em si mesmo. O que eu estou avaliando aqui? Para que serve isso aqui? Né? Esses dias vieram me pedir a produtividade por metro quadrado no frango. Mas, legal, é X, mas você usa para quê? Qual que é a decisão que você vai tomar em cima disso? Muitas vezes não tinha, né? Nós temos que ver a rentabilidade do negócio como um todo. E outro, não dá para ver lote a lote só e tomar a decisão. Às vezes é o ano, né? Porque nós temos a sazonalidade climática aí que interfere muito no verão e o inverno. Assim, muitas variáveis que tem que ser medidas, por isso que é um grande aprendizado para todo mundo que está indo para a gestão, né? Mas para quem tem só frango, só grão ou duas atividades, fica muito mais fácil, né? O pessoal te ajudou lá a implementar, ensinou os seus funcionários a fazer tudo e agora até lançando nota para vocês, faz? Tá, tamo com essa daí. A gente comprou essa ideia aí porque tem notas que têm particularidades para serem lançadas. E eu ainda assumi alguns lançamentos específicos. Até porque, para não sobrecarregar o meu pessoal, né? Porque já é difícil cuidar dos lançamentos e títulos. Então, tinha alguns lançamentos da agricultura, relatório da avicultura, e principalmente notas recorrentes, que são folha de pagamento, fatura de energia. Isso demandava tempo do meu pessoal, né? E notas que podem ser lançadas e principalmente com o pessoal ali que tem mais facilidade. E o eProdutor Assist está me ajudando, tá facilitando o meu trabalho. E eu achei um valor justo, porque eu pago para os meus colaboradores lá e eu sei basicamente quanto que custa, né, esse trabalho. E eu avaliei, achei que valeu a pena e eu acho que tem muito a melhorar, né? Isso aí eu acho que vai me auxiliar muito. É um processo que está evoluindo. Para você que não conhece, muitos produtores dizem que não tem tempo de lançar nota. Então, foi criado o eProdutor Assist, onde o pessoal do eProdutor lança a nota para o produtor rural. E muitas vezes só precisa direcionar esse custo se for só uma atividade rural, como grãos ou frango, seja qualquer atividade econômica, o pessoal lá lança para você. Ou seja, o seu trabalho é olhar o resultado, olhar o fluxo de caixa, uma previsão de fluxo de caixa, olhar como é que está a margem de lucro, olhar os resultados, onde é que está indo esse custo de verdade, olhar o negócio como um todo e ainda é ensinado a olhar esse resultado para ele conseguir tomar alguma decisão. Então, assim, hoje, André, realmente não faz de gestão quem não quer mesmo, porque tem medo muitas vezes, né? E, Lucas, a gente não está habituado a isso. Eu vou trazer um gancho aqui, porque não era rotineiro. Para mim, de início também, quando você vai para começar a utilizar um sistema, é um custo novo. Sim. É um custo que você nunca foi obrigado a ter. Você opta a ter esse custo. Só que depois você vê que esse custo ele se dilui, ele vale a pena, né? Então, é esse que vem o grande ponto-chave. O sistema te auxilia. E agora, então, com a nota fiscal, né, foi prorrogado mais um tempo, nós já utilizamos. Nós já queríamos ter implantado há mais tempo, porque facilita demais para nós. Só que eu tenho um escritório, então é fácil para mim falar. Mas tá vindo o aplicativo, tá vindo essas ideias aí do eProdutor Assist, então eu acredito que vai facilitar cada dia mais a organização do produtor rural, né? Porque quando você já emite a nota, você já tem o dado e já cai ali no sistema, fica mais fácil de você medir, principalmente para a declaração, né? Você consegue fazer de forma correta, né, o que você precisa. Eu acho que são várias vantagens, né? Alguns produtores vêm fazer gestão pensando em melhorar a rentabilidade, organizar um pouco esse caixa para não ter sempre refém do mercado, sempre refém das contas. Então muitos vêm com esse objetivo. Outros vêm com esse objetivo de se organizar por causa do imposto de renda, né? Já ter tudo na mão organizado e não ficar refém às vezes de um contador específico, de um escritório de contabilidade. Também. O número é seu. O número é né? Então, o dia que você quer trocar, você troca. Né? Deixa de ser refém desse processo.
Outros vêm por causa de uma questão de sucessão familiar mesmo. O que o seu pai sabia é diferente do que você sabe e você ainda tem que compartilhar muita coisa com irmãos. Então, assim, trazendo o número aqui, a gente tem uma mesma visão, o mesmo cenário do que realmente está acontecendo. Nós podemos ter divergências do porquê foi feito e do que podemos fazer, mas a realidade é essa, né? Então, o número está ali. O número está ali. Ter essa visão é o que influencia. E foi por isso que eu entrei no produtor. Né? Foi por isso que eu entrei no produtor. Foi por causa da sucessão familiar, não pensando em tomar conta do negócio, mas porque a gente é vários irmãos e tem irmãos que não estão dentro do negócio e para a gente medir e tomar as decisões em conjunto, todo mundo precisa estar a par dos números. Porque é difícil, se você não está ali dentro do negócio, você não consegue ter noção do que, as dificuldades que geram, né? Cada número. E a gente, às vezes, envolvido na operação, no trabalho, né? Acaba que não parava para olhar os números. Agora, quando vocês sentam para dar aquela olhada, tudo é um grande aprendizado. E a experiência de cada um vende a somar com aquele número que está na tela, né? E você citou a questão da nota fiscal, para você que está nos acompanhando, o aplicativo de emitir nota fiscal do produtor, ele é gratuito, tá? Ele tem dois diferenciais para qualquer outro que você for utilizar no mercado. O primeiro é que ele salva todos os parâmetros daquele produto que você vai entregar, o parceiro, e ele deixa como favorito. Ou seja, soja para a cooperativa tal, entregar soja em tal empresa, vai entregar frango em tal lugar. Ele já tem os parâmetros prontos, então favoritou isso. E depois que você já está emitindo uma nota, muitas vezes tem que emitir várias, né? Você duplica. Você só duplica ela no mesmo sistema. Então, em questão de 5 minutos, você consegue emitir 10, 15 notas. Então, isso veio para facilitar e está gratuito. Para você que quiser experimentar, tem na loja da Apple, tem na loja do Android. No site tem também algum link, vale a pena dar uma olhadinha. E para quem quiser conhecer a versão completa, né, nesse nível que a gente conversou aqui com o André, seja na gestão financeira, na zootécnica ou na agronômica, tem um pessoal que pode apresentar para você de acordo com as necessidades do seu negócio. E daí você vê aonde que isso pode se encaixar. E se você não tem tempo para lançar, tem o eProdutor Assist, que vai facilitar aí a vida de muito produtor, que ele sabe da necessidade da gestão, mas ele tem a dificuldade, porque ele que está trabalhando ali assim, ele não é ainda um gestor, ele tá no campo, muitas vezes ele está em cima do trator, ele está puxando o caminhão, mas com o Assist aí vem para facilitar. Então, não perca essa oportunidade. E André, pensando nos desafios futuros agora, porque todo mundo quer crescer sempre, né? Qual que é as expectativas? O que vocês vêm pensando? Então, Lucas, é continuar investindo diversificadamente. A nossa expectativa é continuar investindo um pouco em cada negócio, dependendo de como está favorável. Nossa ideia é, sim, aumentar na produção de tilápias, aumentar na produção de grãos e também continuar aumentando na produção de cavaco, né? Que tem sido o nosso grande forte. A gente já adquiriu mais um picador florestal, a gente está indo para 4 picadores florestais, então, tanto na prestação de serviço como no fornecimento de cavaco na região, a gente quer ser cada dia melhor e ser referência. E agora com a visão dos números, ajusta aqueles problemas, aqueles erros que vocês já perceberam, né? Primeiro ajustar essa frente, depois fazer uma estabilidade um pouco, né? Guardar recursos. E aí agora vamos ver para que lado a gente vai investir, onde que está a melhor rentabilidade, onde que talvez o mercado está levando as oportunidades. Então olhar com um pouco mais estratégico para os números, né? É isso aí. E também, Lucas, nem sempre o melhor negócio no momento é aquele que está com a melhor rentabilidade, é você avaliar aquilo que pode ser bom, né? Que é dessa forma. E não investir. Eu aprendi isso com meu pai e tenho orgulho em dizer que não colocar todos os ovos em uma cesta só. Uma cesta só. É o ditado que o pessoal fala e que é uma realidade. Se você colocar todos os ovos em uma cesta só, é perigoso. Perigoso. Para você que está nos acompanhando, hoje nós vamos ter uma promoção especial, né? De estação meteorológica da Bioweather, medir o clima na sua propriedade em tempo real, diretamente no aplicativo do celular. Isso ajuda a diminuir riscos, até por questões de seguro rural, você ter o dado na sua propriedade, ser mais eficiente nas pulverizações, ver quanto que choveu, como que está a temperatura, umidade, como é que foi o vento. Nós estamos com uma promoção especial somente nesse mês aqui,
de R$ 6.800 e não tem mensalidade. Comprou é seu, produção nacional, tá? E você tem uma estação também, né? Tenho. Vê tudo no aplicativo, né? Sim, e eu já tô com ela há 2 anos, tá lá funcionando. Vicia no número ali? Ah, a gente se acostuma. No começo, o pessoal falava que era difícil de olhar, né? Mas depois chega as notificações da chuva, do vento. Meu funcionário que aplica mesmo, ele entra nela. Ele entra nela e vai avaliar lá. Porque às vezes, tá ventando, mas que tanto tá ventando? E perde produto, perde eficiência lá no campo. A gente tem utilizado bastante. Não. Então, para você que está nos acompanhando aqui nesse momento, somente esse mês, tá? É R$ 6.800, uma estação meteorológica Bioweather, entregue na sua casa. A instalação é muito fácil, tá? É só um fio para instalar e plugar no wireless da propriedade e depois você vê ela diretamente do solar. E para quem é cliente do e-produtor, aí a vantagem multiplica, porque daí da integração que tem com a ferramenta e a gestão zootécnica, você começa a ver a chuva ao longo do ciclo, a interferência disso na cultura, de acordo com a data de plantio, a interferência disso na produção como um todo, e tudo vem agregar. Para quem tem avicultura sensoriado também começa a interferir, que daí é outro jogo, é para quem já está um pouco mais avançado. Mas para você que gosta de tecnologia, gosta de inovação, gosta do número, gosta da gestão, venha conhecer a estação Bioweather e, claro, o e-produtor. André, e o que você daria de conselho para a galera que está na sua idade aí, assumindo muitas vezes o negócio da família, muitas vezes tem dificuldade de comunicação com os pais, outros estão trabalhando muitas vezes no campo, mas ainda não conseguiram assumir, mas está chegando o momento, né? A gente percebe nisso, e nessa transição de sucessão familiar tem muito a questão do ego, do poder, né? Ninguém gosta de perder o poder. Que dica você dá para esse cara, para essa mulher, muitas vezes, que está nesse momento de tipo, fico aqui ou eu saio trabalhar? Boa pergunta, viu, Lucas? Porque é um desafio a cada dia. Meu pai facilitou isso aí, né? Porque ele sempre deu abertura para mim, sempre foi cada vez me ensinando e guiando ali. E o mérito hoje de eu estar à frente dos negócios, claro que também tem o meu mérito, mas ele também me auxiliou. E a gente vê essa dificuldade porque a forma que aconteceu no passado, né? Tava conversando isso essa semana. Antigamente, o pai falava que o filho tinha que sair da propriedade, porque senão não ia ter futuro. E hoje, ele fala pro filho que ele tem que voltar para a propriedade, senão ele não vai ter futuro. Então, mudou muito rápido. E o conselho que eu dou para quem tá pensando em iniciar nessa parte da sucessão familiar é para começar o quanto antes. Porque uma hora você vai precisar tomar as rédeas do negócio, você querendo ou não, porque você faz parte da família. Então, eu acho que é negligenciar o risco. É você largar para frente aquilo que você já pode, pelo menos, começar hoje. Né? Você não é obrigado a começar a fazer tudo de uma vez só, como foi a forma que eu fiz. Né? Comecei a cuidar da agricultura, depois comecei a cuidar do frango, depois comecei a cuidar da piscicultura, depois comecei a cuidar das finanças. Então, é começar, é não deixar para amanhã, não negligenciar aquilo que você pode começar hoje. Se envolver o máximo possível nas atividades para aprender, mas nos negócios também, né? Porque muitos sabem pilotar o trator, sabem o que fazer no campo, mas não sabem como que solicita um financiamento, como que resolve as coisas administrativas também, né? Por trás tudo é um negócio. E parece ser fácil, mas realmente ele não é. E, cara, o pai lutou para o que está até agora, né? A família lutou para o que está até agora. E se a pessoa vai ter esse cargo, ela está negligenciando algo que ela vai ser obrigada a lidar no futuro. E nada mais fácil do que fazer isso de forma harmoniosa e começar o quanto antes para dar seguimento naquilo que a família lutou e brigou para conquistar até hoje, né? Eu acho que esse é o... A dificuldade sempre terá, né? Sempre. Basta a gente saber olhar pro negócio, saber se envolver, se comunicar bem, né? E muitas vezes, no caso do André, o pai dele liderou esse processo de sucessão, trazendo vocês pro negócio. Muitas vezes, você que está aqui nos ouvindo vai ter que liderar esse processo de sucessão, envolvendo os pais, buscando ir atrás, trazendo os irmãos para a conversa.
que não é uma conversa muito fácil, né? Quando a gente fala de sucessão, a gente está pensando muitas vezes na tirar, né, Mas não poder é de isso. alguém. Não é isso. É aumentar a harmonia familiar para que isso aconteça de uma forma mais prática. Hoje, quem manda no negócio ainda é o meu pai e vai continuar sendo até o final. Quando a gente fala, às vezes, em sucessão familiar, é discutir estratégias para crescer esse negócio, para que sustente a família agora como um todo. Porque a família é maior agora, os filhos estão grandes, agora já tem netos. Netos que vão entrar provavelmente no negócio. O custo familiar aumenta se todo mundo quiser ficar aqui nesse negócio. Então nós vamos ter que talvez diversificar, vamos ter que ir para outra atividade, vamos ter que aumentar a produção, vamos ter que arrendar áreas, alguma coisa. Nós vamos ter que fazer se a gente quiser realizar essa sucessão familiar. Se não quiser, tudo bem. Mas que o potencial do agronegócio, principalmente da agropecuária como um todo, é muito grande, é uma oportunidade muito boa, claro que os seus riscos sempre presentes, né? Mas é uma grande oportunidade estar envolvido com a produção agropecuária como produtor rural. Então, assim, vocês terem conseguido fazer esse processo de uma maneira harmoniosa vale muito, né? Eu sou muito feliz e grato a Deus por cada dia mais continuar a união da nossa família, que esse é o projeto do meu pai, meu, e que eu quero também para os meus filhos. Legal. Chegando ao fim desse episódio, queria agradecer ao André, que vem aqui trocar essa ideia valiosa conosco, dar exemplo para muitos que estão aqui acompanhando, que estão querendo fazer a sucessão familiar, fazer a gestão, que gosta de tecnologia assim como ele. Então, não deixe de compartilhar esse episódio e continue nos acompanhando, vai ter muito conteúdo bom saindo agora, seja de gestão, de sucessão, de liderança, muita coisa nova por aqui. E se você gostou desse episódio aqui, deixe nos comentários a sua dica, a sua ideia, deixe sugestão de novos episódios, seja aqui ou nas redes sociais, tá? Então, conto com você. André, muito obrigado por hoje, tá? A gente já tem uma parceria aí de longa data, mas que continue firme e forte e agradeço mais uma vez. Espero que possamos trocar bastante ideia ainda nesse podcast. Eu que agradeço também, Lucas. É uma honra. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço.